Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez aqui nosso amigo César Antônio Grisa, que é parapsicólogo. E hoje o tema que nós vamos abordar é hipnose e parapsicologia. Eu tenho uma série de perguntas aí sobre isso, né? E me interessa bastante o tema e é bom para a gente esclarecer. Já trouxemos em outra ocasião a esposa do César, né? A Eunice, que nos falou muito bem sobre depressão, sobre outro prisma, né? Depressão como, que tema que nós usamos? Depressão como... talento. Talento, olha só que bacana, foi muito elogiado, foi muito legal, uma abordagem incrível, né? Ela própria foi melhor ainda porque ela própria passou pelo processo da depressão. Então, alguém que passou por esse processo poder vir à frente da televisão hoje como terapeuta falar sobre isso é muito bacana. E foi muito elogiado, foi muito legal. Então, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui, o César. Opa, o prazer é todo meu, é uma alegria sempre estar aqui ao seu lado. já faz anos, né? Já faz... companheiros de outras TVs. É isso, nossa senhora, muito tempo já, né? Isso é bom a gente trabalhar com gente competente de diversas linhas, né? Porque o Vida Inteligente sempre primou por levar informação boa. E com o tempo, para as pessoas poderem usufruir isso aqui, ter condição também de pesquisar, ir atrás de outras informações. Isso é bacana, as pessoas estarem abertas para receber o novo, né? E o novo está aí. César, vamos começar pela hipnose. Antes de a gente falar sobre a sua instituição, tudo, né? E lamentavelmente, quanto tempo já faz que o Pedro foi embora? Então, o pai... deixou de viver no corpo físico há um ano. Já passou isso aqui? Fez agora dia 9 de junho. Nossa, como o tempo voa. 9 de junho, um dia simbólico, foi o dia da minha chegada ao Brasil. Olha só. Em 1954. Eu não me recordava disso. E se a gente se remeter ao ano passado, foi exatamente 3 dias antes do Dia dos Namorados. Né? Foi. E as coisas que aconteceram durante essa passagem, os 2, 3 primeiros dias, vale um programa, porque a forma como aquilo que a gente chama de coincidências, né? Coincidências que não são coincidências aconteceram, nossa, uma experiência bacana, fantástica. Boa ideia, um dia nós podemos falar sobre questão isso. De espiritualidade mesmo, né? Isso é bacana, interessante. Bom, Pedro Antônio Grisa, era o pai dele, do César, né? Um parapsicólogo fantástico, desenvolveu um sistema, ele já veio aqui diversas vezes, veio com o César, ele mesmo falou sobre síndrome do pânico, outras como é que se diz? Coisas que ele descobriu, desenvolveu. Foi autor de quantos livros, teu pai, César? Eu vou ter que contar. Nossa, muito. Mais de 10, né? Então, era um amigão, uma pessoa competentíssima, né? Participou, inclusive, do Jô Soares, esteve lá. É uma pessoa super graduada e que lançou um sistema. Vamos começar por aí, antes da gente entrar em hipnose e parapsicologia? Vamos falar do que seu pai desenvolveu. É difícil isso aí, você desenvolver alguma coisa. O difícil que eu digo que não é qualquer um que consegue fazer isso aí. Desenvolver uma técnica, digamos assim, que ela consiga se tornar reconhecida no Brasil todo, talvez no exterior, eu não sei, você que vai falar. E hoje formadora de turmas de parapsicologia. Parapsicologia, além da psicologia, isso o César também vai explicar daqui a pouco. Então fala um pouquinho sobre o IPAP, que o seu pai fundou. O que é o IPAP? Vamos lá, é a sigla de alguma coisa, vamos começar por aí. Bem, o IPAP inicialmente com o nome Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, foi fundado em 1984. Nessa época, inclusive, o primeiro vice-presidente, o pai era o presidente, vice-presidente foi o Jaime Dalmau. Nossa. Que também nos deixou agora recentemente. Astrólogo muito conhecido. Fantástico. Uma pessoa, como ele costumava dizer, figura impoluta, caráter sem jaça. Fui muitas vezes no programa dele, ele veio muitas vezes aqui e foi a única pessoa, foi bom ele lembrar que hoje nós estamos em homenagens póstumas assim, o Jaime foi a única pessoa que por 2 vezes apresentou o Vida Inteligente. Você sabia disso? Que eu tive que me ausentar em algumas ocasiões aqui para receber homenagens tudo e para não deixar o programa fora do ar. Se eu não me engano, eu apresentei uma vez. Será? Então não sei. Pode ser. Uma vez. Uma vez? Então tá aí. Então você é a segunda pessoa.
Então vamos lá, continua aí, fala do Jaime. Jaime foi vice-presidente. Então, e aí o IPAP foi fundado em 1984 com um grupo de pessoas na época, né, de profissionais, nutricionistas, nutricionista, tinha também um médico psiquiatra na época, e a partir de então, né, com as pesquisas, ainda muito voltada para a questão da paranormalidade, do estudo da paranormalidade, porque a parapsicologia ela é uma ciência, né, conhecida por estudar os fenômenos paranormais. Só que à medida que o pai nessa época foi prestando alguns atendimentos pessoais, orientações, sim, na época, e já trabalhando com hipnose, né, porque os parapsicólogos aqui em Florianópolis foram um dos primeiros profissionais realmente a trabalhar com hipnose. Até então, só para você ter uma ideia, a hipnose ela só foi reconhecida pelo Conselho de Psicologia em 1999. Nossa! Então, veja, o IPAP foi fundado em 84, todos esses anos, então já se trabalhava com hipnose, regressão de memória, enfim. Então, o parapsicólogo do Sistema Grisa, ele é um parapsicólogo que, de certa forma, a gente brinca que deu o pulo do gato, né? No sentido de que, no momento em que se percebe que esses fenômenos paranormais são produzidos por um agente, e normalmente, né, esse agente é um ser humano, sim, e não por um espírito necessariamente, pelo diabo ou por outras entidades. Eu gostei do necessariamente, quer dizer, você não excluiu, não, isso é bacana. Claro, não vamos excluir. No entanto, na maioria das vezes, se percebia que tinha um ser humano, né, no local onde aconteciam esses fenômenos. Sim. Ou o próprio fenômeno paranormal era vivenciado por uma pessoa, seja um fenômeno telepático, de clarividência, de pré-cognição, enfim. Mas quando se fala em parapsicologia, se chama muito a atenção os fenômenos mais negativos, com certeza, que são poltergeist, essas coisas, começa tudo, fenômeno de pirogenia, isso, de autocombustão e tantos outros que assustam bastante. No entanto, se percebeu que quando tinha um ser humano envolvido e se harmonizava de alguma maneira o lado emocional desse ser humano, os fenômenos paravam de acontecer. Então, o parapsicólogo do Sistema Grisa, ele é um profissional que vai deixar de caçar os fantasmas de fora para caçar os fantasmas da mente humana. Sim. Os fantasmas emocionais. Tá, mas... Só que agora, dentro de uma proposta diferente da psicologia. Porque o parapsicólogo, ele vai considerar o potencial humano, ele vai considerar todo esse potencial fantástico e latente que o ser humano possui, que muitas vezes não somente não sabe gerenciar ou usar, como eles muitas vezes acontecem de uma forma muito espontânea. Tá, agora você me chamou a atenção num aspecto aqui que é bom a gente esclarecer. Porque do jeito que eu entendi, vamos dizer, me pareceu nessa sua fala inicial de que a paranormalidade seria uma coisa que não seria, uma coisa errada. Uma coisa errada, ou seja, através da parapsicologia você conseguiria curar a paranormalidade, e não é isso, né? Não. Isso que... Algumas correntes de parapsicólogos, que não do Sistema Grisa, vamos citar, por exemplo, uma das pessoas que todo mundo conhece, que defendia de que a paranormalidade era praticamente uma doença, era o padre Oscar Quevedo. O Quevedo, No entanto, isso não existe, nós não vemos a paranormalidade como doença, nós vemos como um potencial latente a ser explorado. Ótimo, é bom esclarecer isso aí. Né, aperfeiçoado no sentido de o ser humano poder usar esse potencial, canalizar esse poder da mente, né, em seu benefício, para melhorar a sua qualidade de vida, para ter mais saúde, para poder usar essa capacidade. Ou ter domínio sobre esse dom, né? Porque muitas vezes você... E até mesmo para poder usar a questão da mente, da mentalidade positiva, no sentido até de prosperar na vida. Claro. Certo? Claro. Então é nesse sentido. E então quando nós passamos a acolher dessa maneira esse grupo enorme que existe em todo o mundo, e o Brasil é um celeiro de paranormais, mas acolhemos no sentido de não ver como uma doença, mas poder realmente ajudar essas pessoas. E o paranormal, por ser muito sugestionável, Grego, ele tem respostas muito rápidas. Paranormal é sugestionável? É isso? Sim, porque veja,
toda a questão da paranormalidade, ela está diretamente relacionada com o sofrimento, que gera ameaça de morte. Então, na verdade, a paranormalidade, quando ela se desenvolve, se manifesta no sentido espontâneo, normalmente existe uma ameaça de sobrevivência acontecendo. Então, normalmente esses paranormais são pessoas muito sofridas. Muito sofridas. Então, se a gente for observar isso, a gente vai ver esses paranormais na Igreja Católica, no Espiritismo, e todos eles nós vamos ver essa questão muito clara. Geralmente a maioria deles realmente sofre com essa questão. Tem gente que eu vejo aí que é paranormal e que reza, vamos usar esse termo, reza, pede que aquilo, ele adoraria que aquilo não acontecesse com ele, que ele não fosse dessa forma, que ele fosse uma pessoa comum, vamos dizer assim. Né? Então deve incomodar realmente, como você está falando. O sistema gris, ele vai mostrar que a paranormalidade, ela se manifesta em 3 situações. Pela tranquilidade natural. Tranquilidade natural, Isso, tá. quando a gente atinge um estado zen, um estado tranquilo, a paranormalidade pode se manifestar, como no caso dos próprios índios, né? Tá. Como um exemplo, e tantas outras culturas, onde a gente vê essa paranormalidade se manifestando de forma muito clara, muito nítida. Pela hereditariedade, então algo que é passado de pai para filho, de mãe para filho, enfim. E pelo sofrimento, que é o que está relacionado a essa questão da ameaça de sobrevivência. Legal, você é psicólogo, você tem formação em psicologia. Sim. Então, tem relação mesmo a ver o que tem que ver o sofrimento, ou um baque, por que ele desencadeia a manifestação paranormal? Porque a paranormalidade vai ser um recurso extra, um potencial extra para ajudá-lo na sobrevivência. Imagina você poder, no caso de uma pré-cognição, você antecipar alguma coisa no sentido de poder se defender disso. Eu sempre dou um exemplo de pessoas que me procuram, por exemplo, que têm essa manifestação, por exemplo, através, muitas vezes, até de sonhos. Sim. Né? E a gente observa algo muito interessante. Normalmente, quando a pessoa prevê um fato, isso não é no sentido de ela evitar que aquilo aconteça, mas dela se preparar emocionalmente para não ser pega de surpresa, para não levar um choque emocional. Percebe? Então, se a pessoa ela é sensível emocionalmente, se ela for, até aí a questão do sofrimento entra também, ela pode no caso, sofrer muito com uma determinada situação, uma determinada notícia, enfim. Então, às vezes esse fenômeno acontece no sentido de preservar a psique, preservar a saúde mental da pessoa. Então, em outras palavras, podemos afirmar, sem erro, de que todos somos paranormais? Todos somos, de alguma maneira, paranormais. Esses dons estão aqui latentes. Isso. Todos nós podemos manifestar em algum momento da vida a paranormalidade. Tá. Todos. E aí já existem diversos fatores, como você está explicando agora, né, nessa nosso início de conversa, Perfeito. Que podem desencadear essa paranormalidade. Esses 3 que foram observados durante esses anos de pesquisa aí do IPAP, principalmente pelas pesquisas do Dr. Pedro Antônio Grisa. Tá. E hoje vocês têm um sistema, né? Esse sistema é exatamente a aplicação disso aqui que vocês desenvolveram ao longo desses anos? O estudo da paranormalidade, o estudo dos fenômenos paranormais, ele vai fazer parte do primeiro ano do curso de formação do parapsicólogo do Sistema Grisa, o parapsicólogo terapeuta, o parapsicólogo clínico, né? O segundo ano, ele adentra no estudo da personalidade. Então, todo um estudo, uma teoria desenvolvida pelo Dr. Pedro Antônio Grisa, né, nesse âmbito de personalidade, que vai ser praticamente o foco de estudo durante todo o segundo ano do curso, porque o curso ele tem 3 anos. 3 anos, hein, para se formar em parapsicologia. Isso. E qualquer pessoa, eu estou me antecipando dele, qualquer pessoa pode se formar em parapsicologia? E o terceiro ano... Você não precisa ter graduação nenhuma, né? Então, normalmente, a gente... Preferencialmente... Isso. Como é um curso livre, necessariamente não precisaria. Mas como hoje tem a pós-graduação junto... Ah, tá. Tem pós-graduação. Então as pessoas que têm curso superior, elas fazem durante os 2 primeiros anos de curso uma pós-graduação. Hoje, esse convênio é com a FATEC do Paraná. Tá?
mas já tivemos convênio com a Univale, já tivemos convênio com a SJ, já tivemos convênio com a FAV, que é a Faculdade Vicentinas do Paraná, e atualmente estamos com a FATEC. Olha só, então, pós-graduação, como é que se diz? Referendada por universidade junto, né? Por faculdade. Isso. Bacana. E o terceiro ano do curso é a preparação desse profissional para trabalhar com a hipnose pangrisiana, que é a hipnose, né, voltada para uma hipnose consciente, voltada para uma compreensão profunda dos fatos, das situações que de alguma forma traumatizaram ou estão gerando algum conflito. Legal, vamos entrar então agora nessa questão da hipnose. Vamos falar primeiro da hipnose em si, né? Para depois a gente entrar na hipnose pangrisiana, como você denominou, que foi desenvolvida pelo seu pai, né? Então, eu só queria aproveitar e falar um pouquinho a respeito do segundo ano do curso. Opa, vamos lá, continue. Porque dentro desse segundo ano tem muitas descobertas que o Grisa fez e que as pessoas não vão encontrar em nenhum curso do mundo. Isso é importante, porque é o único curso de parapsicologia, né, que forma terapeutas, que forma clínicos, que tem uma fundamentação própria. É o único curso de parapsicologia clínica do mundo que tem uma fundamentação própria. Então tem... Interessante. Todo o curso ele é baseado nos estudos do Dr. Pedro Antônio Grisa. E reconhecida, né? Porque se não fosse reconhecida, não teria faculdade avalizando. E esse segundo ano do curso ele é por demais interessante, porque o Grisa, ele conseguiu ser... quando ele escreveu o livro O Jogo e a Estrutura das Personalidades, ele teve umas sacadas muito geniais, né? Então ele foi o criador dos termos personalidade pragmática e personalidade idealista, né? Não confundir com pragmatismo e idealismo, mas personalidade. Né? Ele descobriu a questão, né, da importância na estruturação da personalidade dos indivíduos. Por exemplo, o homem que foi esperado menina durante a gestação e a menina que foi esperada para ser menino ou homem durante a gestação. O quanto isso influencia no desenvolvimento da personalidade também. Enfim, e aí, lógico, todo esse estudo voltado para a questão da vida intrauterina, para as programações de vida intrauterina, programações de nascimento, as programações de infância agora vistas sob uma outra ótica. Então, tem muitas coisas aí realmente que são novidades. E o mais interessante também, que eu acompanho, eu conheço o Pedro, eu mudei para cá em 88, acho que logo em seguida, o IPAP foi fundado em 84, como você disse, e lógico que nós acabamos nos conhecendo, né, num programa de televisão, né? Você estava... Você estava na ABB? Isso, na ABB, Associação Atlética do Brasil. Dando uma entrevista lá. Isso, e o seu pai também ia dar entrevista no mesmo programa, né? Isso. Nossa, no início acho que era 1990, alguma coisa assim. Então isso é bacana a gente lembrar dessas questões. Me diz uma coisa agora, então. A parapsicologia, isso que eu ia complementar, o curso Sistema Grisa, ele tem diversos cursos pelo Brasil, que geralmente é um curso inédito. Nós não estamos aqui vendendo curso, não. Nós estamos divulgando um sistema totalmente diferente, que eu já trouxe o César aqui algumas vezes, o pai dele também. E onde vocês têm hoje? Vocês têm... a pessoa pode fazer aqui em Florianópolis? Isso. Florianópolis, inclusive agora, nós estamos iniciando uma nova turma. Agora em agosto. Floripa, isso aqui é só para Floripa. Nós estamos com 4 turmas em andamento aqui em Florianópolis. Tá. Então uma dessas turmas em outubro vai estar se formando. Então em agosto nós já estamos iniciando uma nova turma. Tem no Espírito Santo, que eu sei. Vamos começar aqui pelo sul. Temos em Curitiba tá. E Cascavel. Estamos em Guararema, São Paulo. Tá, bem no início 70 quilômetros de Sampa. Isso. 40 quilômetros do aeroporto. Isso, de Cumbica ali. Isso. Estamos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Isso, Espírito Santo que eu sei. Isso. E agora reabrimos novamente no Espírito Santo, que antes era em Cachoeiro do Itapemirim o curso, agora em Vitória. Tinha também em Minas Gerais, agora não tem mais, né? Minas Gerais formou algumas turmas. Isso. Certo? E em breve nós vamos estar... Opa, tá aí. Então, quem tiver interesse... em Belo Horizonte. Nós vamos deixar ao final aqui o endereço da página do IPAP, do César, para quem tiver
interesse em fazer um curso de parapsicologia que na sua região não tenha e que seja um curso diferente, contate e quem sabe se formam turmas ali. Aproveitando aqui que o César está aqui, você é presidente do Sindicato dos Parapsicólogos? Como é que é esse? Isso, eu estou na segunda gestão, né? Então em 2019 eu entrego o cargo e aí eu já não posso concorrer novamente. Sim. Então provavelmente vai ter uma então, nova existe também Sindicato de Parapsicólogos. Sindicato dos Parapsicólogos Clínicos de seria, né, quando ele foi criado, de Santa Catarina, mas Sim. Ele abrange todo... Ele tem abrangência nacional, digamos assim. Ok. Bom, vamos entrar... É um sindicato para todos os parapsicólogos do Brasil, né? Clínicos do Sistema Grisa. Né? Tá. Só do Sistema Grisa? Só do Sistema Grisa. Ótimo. Então vamos falar agora de hipnose. Hipnose, eu conheço... Nossa, eu ouço falar de hipnose de diversas linhas. Tem diversas linhas de hipnose. A gente vê a hipnose da televisão, hipnose disso, daquilo, ericksoniana, e hipnose consciente, inconsciente, sei lá quanto. Vamos me dar uma geral do que é hipnose. Hipnos vem do grego, dormir, hipnos, né? Isso. Vem dormir, hipnose, através do estado alterado de consciência, não sei como é que é essa questão. Eu fui submetido uma vez, que eu tive eu acho que eu já contei no programa aqui, consciente, mas aqui eu particularmente assim não tive uma experiência que eu posso dizer que é um grande negócio, porque existia um fato e esse fato, você trabalhou em cima dele, houve uma certa indução. Mesmo sendo consciente, houve uma certa indução. Quando é consciente, eu acho que a indução é muito mais... Você já vai falar sobre isso, estou dando as aberturas aqui. Mas é muito importante você estar falando sobre essa... Claro, estou falando da minha própria experiência. Então, e eu sempre fui avesso assim, à hipnose, apesar de não... Eu até poderia necessitar de alguma coisa, né? Mas eu sempre fui avesso porque eu falo, não, vamos chegar lá, vão me induzir, vão dizer... o que aconteceu no dia 24 de maio de 55? Pô, eu não falei nada de 24 de maio de 55, por que você está me induzindo já em 24 de maio de 55? Trata-se de uma indução. Então, é bacana quando a hipnose, na minha concepção, não conheço, eu estou falando como leigo, estou falando assim, é legal quando você vai fazer um trabalho e o psicólogo profissional, o parapsicólogo, o hipnólogo, o terapeuta, ele tem a capacidade, a sutileza de realmente tirar o verdadeiro de você, sem te induzir em absolutamente nada. Eu trouxe há alguns anos para o Brasil Dr. David Jacobs, que é um especialista em fazer hipnose. Ele é PhD em alguma coisa lá nos Estados Unidos e ele é especialista em ETs, essas coisas. Sim. Pessoas que se disseram abduzidas e tudo. E eu conversei isso aí com ele na ocasião. Psicologia da abdução. Exato, e nós já fizemos até um programa. Está lá na internet, procura Psicologia da abdução. E eu achei bacana na análise dele, porque ele, quando eu comentei isso aqui que eu estou comentando com o César agora, ele disse para mim que ele rodeava e fazia 3, 4, 5 vezes a mesma pergunta, vamos dizer, para ver se a pessoa não estava condicionada a alguma coisa. Né? Então ele mesmo queria se livrar dessa indução e ao mesmo tempo deixar a pessoa convicta do que estava falando, né? Então era uma técnica legal, não sei como é que era na prática. Então fala sobre hipnose e essas questões aqui, esclareça o público ou dê uma tranquilidade para o público de alguém que precisa de alguma coisa e que por razões iguais às que eu expus, ou que souberam, ou que tem medo de alguma coisa, não vão buscar um terapeuta, um psicólogo, um parapsicólogo exatamente pelo medo, receio. Dizem até que tem gente que faz regressão e não volta. Fica parado. Então são uma série de coisas que preocupam. Então, temos que separar algumas coisas. Vamos lá, fica à vontade agora. Terminologia hipnose de regressão de memória e regressão de idade. Como existe a regressão a vidas passadas, enfim, outros procedimentos que usam da hipnose. Bem, hipnose, você falou hipnose inconsciente, hipnose consciente. Isso. Toda hipnose que vai se trabalhar de alguma forma no sentido terapêutico, ela que não seja por sugestão, ou seja, que tenha que realmente fazer um trabalho, né? Um trabalho no sentido de
transformação, de mudança interna, ela é uma hipnose consciente. Tá. Ok? A pessoa precisa lembrar, ela precisa te passar informação, ela precisa falar com você, então ela tem que ter uma consciência, certo? Então, a pessoa não fica inconsciente. Hipnose é um estado de relaxamento associado a um estado de hiperconcentração. Ok? Onde você coloca o foco em algo. Então, se eu estou lá em estado hipnótico, lembrando de uma situação da minha vida, eu não vou estar preocupado com o barulho que está acontecendo aqui, eu vou estar concentrado nesse fato, eu vou estar vivenciando esse fato, eu vou estar lembrando ele com mais nitidez, eu vou estar, de alguma forma, colocando toda a minha concentração, meu foco naquela situação. Com que objetivo? Normalmente, o profissional ele pode usar da técnica de hipnose, de regressão de memória, né, para acessar algumas informações e ajudar a pessoa no processo de compreensão profunda, que não é apenas ressignificar um fato. A compreensão, ela tem como objetivo mudar o que você está sentindo frente àquele fato. Se não houver mudança de sentimento, o problema vai continuar. Ele vai continuar. Claro. Você pode sair um pouco melhor da sessão, você pode se sentir bem, mas aquilo que é a origem do problema vai continuar. Em algum momento ele vai se manifestar novamente. Então é importante que o pessoal que está em casa tome cuidado com as hipnoses que estão sendo oferecidas por aí, que trabalha com sugestão. Sugestão tem um tempo curto de duração. É isso aí. É que nem você participar de um curso de motivação, você fica motivado lá 2, 3 dias e depois murcha de novo. Vai embora para casa. Murcha de novo. Então, e hoje a hipnose ela é aplicada em várias situações. A gente fica hipnotizado hoje em vários cursos que tem por aí. Todo curso que trabalha com motivação, com parte motivacional. Não deixa de ser. Bota lá a musiquinha para tocar. É um tipo de faz hipnose, o pessoal repetir pensamentos positivos, faz o pessoal se unir na mesma vibração. Aquilo é hipnose. É um estado. Com certeza, claro. Certo? Isso a gente vê nas igrejas, a gente vê em cultos, a gente vê em várias outras situações. Bem lembrado. Tá? Então, assim, agora a hipnose, no sentido terapêutico, clínica, terapêutica, o problema não está em hipnotizar. Porque a primeira coisa que a pessoa precisa para ser hipnotizada é querer ser hipnotizada. Ela não vai ser hipnotizada se ela não quiser, no ambiente clínico. Né? Não é uma brincadeira de rua. Sim. Hoje tem muitos vídeos na internet aí mostrando pessoas que trabalham bem com a indução hipnótica, que pega lá um adolescente na rua, pega uma pessoa sugestionável e bota em transe. Isso. Né? Mas isso é lúdico, isso é algo como entretenimento, certo? Quando você vai trabalhar algo, por exemplo, uma pessoa que está vivenciando um estado de ansiedade muito alterado, né? muito acentuado, e você precisa descobrir de onde vem essa ansiedade, certo? Às vezes, através da hipnose, a gente consegue não só descobrir, mas como levar a pessoa a uma situação em que ela viveu essa ansiedade e fazer ela compreender o que aconteceu ali sob um outro olhar. Então, precisa ver a situação traumática sob um outro ponto de vista. Qual é a resistência, César? Você hipnotizou alguém, a pessoa ela tem um trauma e você vai tentar descobrir, né? O trauma através da hipnose, claro, a pessoa vai relaxar, vai se colocar à disposição, como você disse, a pessoa precisa querer ser hipnotizada, senão vai causar um impedimento enorme. Por isso a gente faz um rapport, a gente precisa realmente ganhar a confiança do cliente. Claro. A pessoa que vem até o profissional tem que ter total confiança nele. Agora, a pergunta é: você consegue superar o bloqueio que a pessoa tem sobre esse problema, mesmo em estado alterado de consciência, que é a hipnose, vamos dizer? Chegou no meu problema, vamos dizer. Eu tenho lá porque caiu um tijolo no meu dedão. E isso aí me marcou. Então, mas eu não quero que ninguém saiba que caiu um tijolo no meu dedão. O estado hipnótico, ele rompe essas barreiras do que eu não quero. Eu vou no meu terapeuta, vamos lá, eu vou fazer uma hipnose com o César, mas eu não quero que ele saiba disso. Né? Porque é uma coisa minha, não sei o quê, uma coisa errada que eu fiz, tal. E aí? Então, isso é importante você está colocando, porque quando você vai para um trabalho terapêutico, você precisa confiar no profissional e para ele você vai ter que abrir tudo.
ok? Não tem que ter essa frescura, porque se a tua situação está relacionada àquele trauma, por isso que existe o sigilo profissional. Mas eu estado hipnótico, não existe barreira que eu possa colocar. Você pode bloquear uma lembrança, sim, né, como um mecanismo de defesa. Tá. No entanto, aí é aquela lembrança que você não lembra. Não algo que você lembra e que você não quer contar para alguém. Ah, sim. Aí você vai contar. Sim. Não, isso é importante saber. E tem que ver que resistências são essas que a mente está colocando, porque a gente tem que tomar um certo cuidado. Se há uma resistência da mente, porque ela está protegendo o indivíduo. É um mecanismo de defesa, está protegendo ele de algo. Então você não pode romper com o mecanismo de defesa sem ter algo muito melhor para colocar no lugar. Entendi, claro. Mas isso é importante falar, porque quer dizer, a hipnose consegue chegar até o cerne da questão. O mais importante é a gente perceber que, que aquela frase muito conhecida, somente a verdade liberta, né? Isso é muito verdadeiro no ambiente terapêutico, né? Somente a verdade liberta o homem. Então, quanto mais ele tem condições de poder, né, falar a verdade, mais condições ele tem de se libertar das suas dificuldades, dos seus problemas. Vamos pegar uma situação, por exemplo, eu já tive a experiência aí, né, hoje eu estou com 23 anos de clínica, eu acho que já passei de mais de 2.000 sessões de hipnose nesses 23 anos. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um problema com a figura paterna porque o pai batia muito quando ela era criança. Sim, um exemplo. Aquele tipo, não de bater, mas de espancar. Isso. Né? Então, enquanto a pessoa não compreender, né, que naquele momento, por exemplo, aquele que estava sob aquele estado hipnótico, também o estado de transe, não era o pai de verdade, né? Enquanto ela não compreender que, como você, o teu pai também tem programações atrapalhadas e que ele foi vítima de um processo, ele foi vítima de uma história, você não vai perdoar, você não vai compreender, você vai continuar com problema com a figura paterna, e se for uma mulher, vai levar esse problema para os relacionamentos. Ela vai querer se relacionar e os relacionamentos não vão dar certo. Tá. Porque lá dentro dela ela tem medo muitas vezes de que o homem seja violento com ela. Claro, tem Tem uma programação sem dúvida mental muito forte lá dentro. Então, da mesma forma, existem programações de vida intrauterina, que a gente descobre muitas vezes fazendo uma boa anamnese. Quando, por exemplo, a mãe do cliente é viva e ela consegue algumas informações, às vezes a gente traz até a mãe para uma entrevista. Claro. Para poder descobrir coisas. Alguns fatos, né? Sim, saber dados sobre a gestação, como foi, né, como essa mãe estava emocionalmente, como estava o casamento, o relacionamento na época. As programações de nascimento são por demais importantes, porque imagina que você forma uma personalidade também de acordo com a forma como você vê o mundo. Interessante? Por exemplo, as programações que uma cesárea de emergência vai instalar ou registrar no subconsciente, na mente subconsciente, é diferente da do parto natural, que é diferente da do parto natural difícil, que é diferente da cesariana que não é de emergência, que é diferente também do parto demorado, que é diferente do parto que a criança nasce com o cordão enrolado. Então tem tantos tipos, tantas formas de nascer, e cada experiência já é uma programação diferente. Certo? Por exemplo, aquela criança que na hora de nascer, ela está sentada, né? Quantas pessoas nós observamos que elas vêm ao mundo com uma tendência a ser muito teimosas? Sim. Isso é muito interessante ser observado. São pessoas que teimaram para nascer de alguma forma e continuam sendo bastante teimosas na vida. E por aí a gente vai... Você consegue, então... Outras características. Depende, claro, que da capacidade do próprio terapeuta, do próprio hipnólogo, né? Ele tem condição de buscar qualquer tipo de... buscar onde está localizado, em que arquivo Sim. E uma ferramenta que é por demais importante, que nós parapsicólogos do Sistema Gris aprendemos durante o curso, é a análise da tabela familiar, que é também conhecida como árvore genealógica. Sim. Né?
nós, parapsicólogos do sistema Grisa, nós chamamos a árvore genealógica, quando em ambiente de estudo, tabela familiar, porque a gente consegue, através da sequência... Tem alguma coisa a ver com esse tal de constelação familiar? Também, de alguma forma sim, mas é mais profundo até. Tá. Porque você consegue identificar padrões, consegue identificar programações, por exemplo, analisando a sequência de irmãos, analisando a sequência de irmãos da mãe, do pai, certo? Então, um exemplo, por exemplo, uma família que tem... A mãe só gerou 4 filhas mulheres. Por que ela não gerou um filho homem? Essa foi a pergunta que o Grisa foi fazer. Porque em algumas famílias existia desequilíbrios tão grandes na questão do sexo, né? Do gênero. Né? Famílias com muitos homens, famílias com muitas mulheres, famílias com muitos abortos. Enfim, tudo isso acabou sendo estudado sob a ótica da parapsicologia clínica. Então, uma família com 4 mulheres, por exemplo, ela nos passa uma informação, primeiro, de que todas essas mulheres são mulheres de personalidade forte. A maioria delas, no mínimo 3 dessas mulheres, no mínimo, se não as 4, foram esperadas pela mãe para ser um menino. Não é interessante? Não veio um menino na segunda, não veio na terceira, a quarta vai ser muito esperada menino. Sem dúvida. A terceira também já foi, Sim. A segunda também já foi. Porque dentro da nossa cultura, nós esperamos a questão do filho homem para ser o que vai dar continuidade ao nome da família. Perfeito. É cultural isso, certo? Então, às vezes, a primeira filha mulher, ela já é esperada para ser um menino. E quando a gente confirma essas informações, elas são por demais importantes para a gente entender por que algumas mulheres desenvolvem, às vezes, um cérebro mais masculino, ou desenvolvem uma característica, uma energia mais masculina. Mulheres, às vezes, aquelas mulheres que realmente se colocam num papel mais ativo dentro de casa, onde tem um marido passivo. Então, o marido é a energia feminina da relação e ela é a energia masculina. Isso aí tem alguma coisa a ver? Seu pai, inclusive, escreveu livro sobre homoafetividade, não foi? Ele escreveu Compreendendo a Homossexualidade, exato, na época, né, com esse título. E tem alguma coisa a ver... E Compreendendo a Sexualidade também. E essa questão de você esperar isso ou aquilo que você falou, espera ser alguma coisa, você pode estar jogando alguma tendência, vamos dizer, no seu filho, o filho que você vai gerar? Sim. Claro. É mesmo? Claro, porque as programações de vida intrauterina vão ser programadas e registradas no subconsciente do bebê. Certo? E ele vai vir ao mundo com essas programações. Tu falou da questão, por exemplo, da homoafetividade, né? Que é um termo mais elegantemente mais usado hoje. Sim. No entanto, tem gente por aí que ainda defende essa história de que o homossexual ele se torna homossexual com a educação, porque não teve uma boa relação com o pai, ou foi criado muito tempo com a mãe, com uma figura feminina, e nada disso procede. Não tem nada a ver? A homossexualidade ela é definida no útero materno. Definida pela situação, pelo momento em que aquela criança está sendo gerada. Por que hoje nós temos um número muito maior de afetivos homossexuais no planeta Terra? Primeiro, porque eles estão mais eles estão mais centralizados e esse grupo ele fica, vamos dizer assim, nós conseguimos perceber com mais clareza nos centros urbanos. E cidade não é lugar para criar filho, né? Por quê? Porque a gente não tem espaço praticamente agora para as crianças, né? Agora já as mudou. crianças vivem em apartamentos, as crianças, os casais reduziram drasticamente o número de filhos. Então, hoje se rejeita a possibilidade de ter 3, 4, 5 filhos. Então, muitas dessas gestações passam por situações de rejeição. E também pela questão dessa bagunça, né, da desconstrução das famílias. Tá, mas isso, e por que isso aí acaba refletindo, vamos dizer, que o termo é inadequado, a opção sexual, não é? É inadequado até, mas interfere? Você tá querendo dizer que interfere isso tudo, esses fatores todos? Porque, veja, uma das questões que a gente coloca e observa, que também tem a ver com o sofrimento, por exemplo, que podem aumentar a probabilidade da mãe ter um filho nessas condições, né, com uma personalidade homossexual, é a questão de passar por uma gestação sofrida
e muitas vezes uma gestação de rejeição. Então veja, grava no subconsciente do indivíduo que mulher grávida sofre. Tá. Então, para que ele evite esse sofrimento, ele vai ser de alguma forma já programado a nível intrauterino para não gerar filhos, para não engravidar. Se é um homem, para não engravidar uma mulher. Se é uma mulher, para não ficar grávida. Porque veja, uma coisa nós concordamos, certo? Independente da polêmica que isso possa gerar, mas homossexuais, homens, na relação sexual entre dois homens não se gera filho. Não. E entre duas mulheres não se gera filho. Também não. Então, no mínimo, a gente tem que considerar essa situação de que a homossexualidade evita ter filhos. Ela é uma forma, inclusive, de controle de natalidade. Num planeta com 7 bilhões de habitantes, os homossexuais são muito bem-vindos. Você não acha? Porque nós precisamos reduzir o número de pessoas no planeta. E isso é fato. O planeta, de uma forma equilibrada, ele comporta 1,5 bilhão de pessoas. Isso eu já ouvi falar, né? Porque, que tem muita gente aqui, né? Mas claro, eu estou dando aqui pinceladas, eu não quero que as pessoas em casa tomem isso. Então tá dizendo que a homossexualidade ela é definida por isso. Não, tem toda uma questão mais aprofundada que precisa ser falada, né? Mas o mais importante nesse assunto é a gente excluir a culpa do homossexual de ele ser homossexual. Ele não tem culpa nenhuma, nem a mãe, nem os pais que geraram. Eu fiz essas perguntas. Ele é resultado de uma condição. Eu fiz essas perguntas interessantes só para saber, para fazer essa pergunta agora. Já chegou, por exemplo, hoje a gente sabe, todo mundo fala de... vou usar os termos que são usados aqui na mídia e tudo isso aqui. A questão de sair do armário. Homem e mulher sair do armário e tal. E muita gente, então, não sai do armário por N questões, que você deve saber porque você é psicólogo, parapsicólogo e tal. Existe, por exemplo, da pessoa chegar no seu consultório e querer descobrir, um homem ou uma mulher querer descobrir o porquê da opção do sexo na homoafetividade, por exemplo? Então, isso tem que ficar claro, não é uma opção, ele não optou por ser assim. Sim, ele precisa... Como é que esse conflito das pessoas... Ele precisa aprender a se aceitar da mesma forma... E o que a hipnose pode ajudar? Da mesma forma que eu digo que a melhor terapia para o homossexual é a nossa aceitação e a aceitação dele. Ou seja, é não rejeitarmos, é amarmos, né, ele como qualquer ser humano, qualquer outro ser humano. Entende? O grande problema do conflito de um homossexual, seja um homem ou mulher, né, que ele passa na vida, passa pela rejeição muitas vezes dos pais, da família, da sociedade. Ainda é um assunto muito complexo, né, digamos assim? Sim. Mas existe isso da pessoa chegar e querer compreender os porquês, digamos assim? Sim, compreender sim. Agora, a hipnose ajuda nisso? Claro, a técnica de hipnose pode ajudar em diversos... Em qualquer área, vamos dizer. Sim. Na maioria dos casos. Tá? Agora, claro, se eu estou lá com um cliente, por exemplo, que ele está no estado, às vezes, muito depressivo, né? Não é o momento de aplicar uma hipnose. Às vezes é o momento de você poder encaminhar. É interessante pessoa, isso também, né? Se ela já não buscou... A hipnose já não é um socorro como é que se diz? Um pronto-socorro. Encaminhar para o profissional, às vezes para o psiquiatra. Para deixar mesmo, apto para posteriormente para uma hipnose. Isso, para poder ter um suporte químico muitas vezes. Tem razão. Tá? Porque... Muito bom esclarecer dependendo isso. Do tempo que a pessoa está deprimida, ela já criou todo um desequilíbrio químico a nível cerebral também, né? Porque nós, voltando ao início da conversa, quando a gente generalizou aqui sobre hipnose, porque é bom a gente falar de novo, já falamos aqui sobre hipnose muitos anos atrás com o César, mas ainda continua, as pessoas têm ainda medo porque exatamente por isso, tem a hipnose eu vou fazer hipnose para saber o que eu fui em vida passada. Olha, idiotice com todo respeito, né? Cada um faz o que quiser, vai buscar. Então, veja, não é uma questão de idiotice, mas é uma questão de crença também, né? Para que eu vou querer saber se eu estou bem, se eu estou tranquilo isso aqui, por que eu vou fazer uma coisa desnecessária para eu saber o que eu fui ou quem fui? Aí que existe a diferença entre profissional e profissional, porque, veja, todo o material que o meu cliente trazer, independente se for fantasia, independente se for algo que ele acredita,
que ele tem uma crença forte, de que ele está enraizado na pessoa, né? De que ele já viveu outras vidas, ou o material seja uma imagem, um símbolo que ele vai me trazer sobre hipnose, eu vou trabalhar com esse material. Esse material é riquíssimo, né? E eu vou precisar interpretar esse material, eu vou precisar... porque ele vai aparecer lá cheio de tranqueira e falar uma série de coisas para disso, porque nossa, é complicado. Hipnotizar não é um trabalho interessante. Não é o mais difícil. E sim administrar, como lidar com o material que o cliente está trazendo. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Mas é uma das coisas, por exemplo, que eu sou apaixonado, é a questão da interpretação de sonhos, né? Então, assim... depois que acabar o programa aqui, eu vou te contar o da noite aqui, que foi terrível. Eu me considero realmente um bom interpretador de sonhos, porque eu sempre vou estar interpretando o sonho de acordo com aquilo que o meu cliente já me contou, da história de vida dele, das informações que eu tenho, enfim. E principalmente os sonhos recorrentes, que são os sonhos repetitivos, eles são muito importantes de serem interpretados, porque se eles não forem interpretados, eles vão continuar acontecendo. É um recado da mente subconsciente para a mente consciente. Concordo em gênero, número e grau. Tá, mas depois eu vou te contar no fim do programa aqui, da gravação, dessa noite aqui. César, então vamos para os finalmente aqui. Você trouxe hoje, nós estamos falando sobre hipnose, vocês veem que a coisa é muito mais profunda, eu só estou querendo atiçar a curiosidade e dar segurança para vocês. Pode ser o César, como qualquer outro bom profissional de hipnose. Então, isso que nós estamos conversando aqui, estamos dando subsídios e elementos para você ver como você vai chegar. E se você deve chegar e como, o que você vai levar para o profissional para ele poder te ajudar, porque se você procura alguém, você está procurando ajuda, né? Então isso é bacana, é imprescindível você fazer também a anamnese de quem você vai consultar. Você tem que ver a graduação da pessoa, se ela tem formação naquilo, se ela não se formou no fim de semana, se ela não... esses workshops que existem. Hoje tem cursos, né? Formando terapeutas de um final de semana. Perfeitamente. Então, para mexer com a sua psique, que pode, eu me lembro, eu vou contar aqui, eu já contei em outro programa, mas eu tive, como eu falei que eu fiz aquela regressão consciente, e com baita de um profissional, foi o Bud Hopkins. Bud Hopkins era especialista em abduções e tudo, conhecido no mundo inteiro, já faleceu, mas eu achei interessante o que ele me disse, previamente. Ele disse: Eustáquio, você tem um problema, e você sabe que você tem um problema. Agora, a hipnose, nós vamos fazer isso aqui, ela pode fazer, você tem um problema, você convive com ele. Você tem um problema, você convive com ele. O que você pode ver, o que você pode experienciar, pode trazer um problema muito maior. Eu achei muito bacana a sinceridade dele, porque como é uma regressão consciente, como você disse, você fica em estado de consciência, às vezes você não está preparado. Então, isso Grego, é um mito também, porque... Você não está preparado para ver aquilo. É um mito também, porque a tua mente só vai permitir, né, você acessar uma informação se for seguro. Ah, é mesmo? Uhum. Isso aí eu não sabia. Senão ela vai entrar naquela história do mecanismo de defesa. Então, veja, tudo que você... uma hipnose, uma sessão de hipnose, você é capaz de lembrar, é seguro, ok? O que é importante esclarecer para as pessoas é que nem sempre o profissional vai estar preparado para lidar com aquilo. Ah, bom. Então tá aí. Foi bom comentar, porque aí tem um comentário do César em cima. O profissional tem que estar preparado para lidar, até, por exemplo, em casos de abuso sexual. Certo? Ou a pessoa confessa durante a hipnose que ela provocou 7 abortos. E ela não tinha falado sobre isso. Viu só? Mas durante a hipnose, ela confessa. Você vai estar. Tá, mas e aí, você usa isso aqui? Você não diz para a pessoa. Então, veja, se eu não tiver como trabalhar tudo naquela sessão de hipnose, eu vou me preparar e vou preparar meu cliente para uma próxima sessão. Poder abordar isso aqui. Vou trabalhar na conversa com ela. Uma sutileza ali, né? Eu vou preparar ela para uma sessão também, ou outras sessões de hipnose, onde a gente vai fazer o processo de compreensão mais profunda, que é o que vai reprogramar o subconsciente dela. Que bacana. Porque assim, dentro dos pressupostos do sistema Grisa, você só reprograma através de uma compreensão profunda que gera mudança de sentimento. Se não houver mudança de sentimento, não reprogramou. Agora, programar o subconsciente tem várias formas. Existem 2 formas de você programar algo novo. É pela repetição. Sim. E fazendo uso da imaginação, certo? Então, assim... E como é que você fixa isso? E a fixação, como é que é? Então, aí entra a importância de você fazer isso com emoção. Quanto mais emoção você colocar,
imagina o seguinte, eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus clientes e nas palestras, nos cursos que eu dou. Imagina como é que se marca gado? Com ferro frio ou ferro quente? Quente. O ferro quente é emoção e marca para sempre. Ah, tá aí, boa. Entende? Enquanto que o ferro frio amassa o pelo, daqui a pouco volta ao normal. Percebe? Então a emoção, né, ela é o fogo. Ela é aquilo que marca, é aquilo que vai, de alguma forma... Então é um fator importantíssimo na terapia. Todo trauma, toda situação de conflito que a pessoa tem, ela viveu em algum momento em estado de emoção. É, com certeza. Muitas vezes você faz... outra coisa, o que você não esquece? Você não esquece das aquilo coisas que marcaram, exatamente. Que teve emoção. Aquilo que foi... que não teve emoção, que foi frio, você esquece. Esquece realmente, fica fixado isso. Bom, legal. Vamos ver aqui sobre isso que nós estamos falando. O César trouxe hoje aqui para ilustrar algumas coisas incríveis de pessoas que fizeram os cursos, digamos assim, de formação. Eu quero que você fale cada um aqui. Ó, nós estamos aqui, eu estou na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem dois ali. Vamos começar por aqui. Tem dois livros. Os dois últimos livros que o meu pai, antes de... Tá vendo aqui? Dr. Pedro Antônio Grisa e a Aline... A forma de viver, né? A Aline foi uma aluna também, né? Não, ela é filha de uma aluna. Ela fez os desenhos. Os desenhos, olha aqui, ó. Coelhinha Pipoca Campeã. Isso aqui foi um dos últimos... trabalho, né? De infantil do Pedro. É praticamente o último livro dele. E esse foi o último livro? É o último livro. Criador Centro e a Nova Espiritualidade. O Pedro era um baita de um escritor. Eu tenho quase todos os livros dele. Fantástico. E é um livro bacana para se entender de espiritualidade, onde pessoas de qualquer crença, qualquer religião podem entender essa questão da forma de compreender o divino, né? Quem quiser saber sobre os livros do Pedro Grisa, tem no IPAP, né? Entra no site do IPAP, você encontra os livros do Pedro Grisa? Isso, no IPAP e no site da Lipap. Lipap também, mas no próprio site do IPAP já tem o link para lá. Eu quero que você me fale desses 4 livros aqui, que são de pessoas, apresenta você mesmo, são de pessoas que fizeram o curso de parapsicologia. Isso. E acabaram... Como é que se diz? Escrevendo livros sobre a própria experiência deles, né? Passando a... Isso. Fala sobre cada um aqui. Então, o João Luiz Grossi aqui, ele escreveu Espelhos da Mente. Ele foi aluno do curso. Por motivos pessoais, ele ainda não conseguiu concluir o curso, mas ele é uma pessoa está cursando. Olha, baita livro aqui, quantas páginas? Já tido experiência de escrever. 316 páginas. Espelhos da Mente. Bacana. Isso. Vamos lá, o que mais que nós temos? A Vanessa Feltrin é uma parapsicóloga também formada pelo Sistema Grisa. Tá aí. E na época que ela fez a monografia dela... Além da lei. Isso, né? Como ela é advogada, né? Contribuições da parapsicologia pangrisiana nos movimentos emergentes de ecologia profunda no direito. Olha que bacana. Muito interessante, né? Muito interessante. E a Vanessa, ela foi orientada, a orientadora dela foi a minha esposa, a Eunice. A Eunice que esteve aqui. Falando sobre depressão, como nós falamos. E a Eunice incentivou ela a publicar a monografia dela e virou que bacana, o livro olha aí, Além da Lei. Sim. Né? Aqui temos 2 publicações bem recentes, uma do Hugo Bill, que... Né? Também fez O Poder do Livre-Arbítrio Consciente. Foi deputado federal aqui por Santa Catarina. Como fazer escolhas para transformar a sua vida. Parapsicólogo clínico também. Isso é bacana, né? Olha, você poder passar a sua própria experiência, transformar nisso em... E a Leda Maria Ribeiro, a Leila Silva Brandão e a Maria Inês Maia lá do Rio de Janeiro, da região de Volta Redonda. Onde vocês têm grupo lá também? Isso, elas escreveram agora recentemente as experiências de sucesso dela. Deixa eu ver. Na área de parapsicologia. Parapsicologia, experiência de sucesso, isso. 3 alunas assim, olha que bacana, isso é bacana. Elas já são formadas. Isso, né? Tem que ser mostrado mesmo, né? Porque é bacana você fazer alguma coisa e depois você colocar a sua experiência para compartilhar com o meio mundo. É assim que a gente tem que ser. Inclusive agora, final de semana, no dia do Jogo do Brasil, sim. Eu vou estar em viagem para Volta Redonda, né? Onde eu vou lá participar de uma etapa. Agora nesse final de semana. Bacana. Então, olha, para quem não conhece, ou para os novos aqui do Vida Inteligente, né, que o Vida Inteligente está fazendo 13 anos agora em julho, né? Já estamos no mês de julho. O sistema Grisa, o sistema do IPAP e tudo,
é importante você dar uma olhada. Veja, tem um material riquíssimo lá, e você que busca coisa diferente, está aqui. Você não vai se arrepender de conhecer. César, obrigado pela sua vinda mais uma vez. Tá? O prazer foi meu. Aí embaixo está o contato. Gratidão. O contato do César está aí. Escreva lá para o IPAP, escreva para o César. Pergunte se você quiser alguma coisa sobre hipnose, sobre parapsicologia. Ele terá todo o prazer em te recomendar. Ele e a esposa dele, a Eunice, que também já esteve aqui. Então é isso. Obrigado, César. Obrigado, Guri. Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.